E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer o gênio brasileiro Henrique Costa Mecking, o Mequinho. Ele que voltou aos tabuleiros participando do inesquecível Caraça Chess Open, um torneio que possibilitou a todos os amantes do xadrez verem mais uma vez o Mequinho em ação. O Mequinho, que ocupou a terceira colocação do mundo em 1977, ficando apenas atrás de Vitor Korchnoi e Anatoly Karpov, e sempre teve duas características muito marcantes no xadrez dele: o impressionante e preciso cálculo tático e a inacreditável técnica de finais. E sim, hoje eu vou trazer duas partidas jogadas no Caraça que mostram um pouquinho de toda essa genialidade do Mequinho. Eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos ao gênio brasileiro agora. Parou. E antes de saltar para essa partida inacreditável, chegou o momento mais importante do primeiro semestre. O Dia do Consumidor Insider. A Insider enlouqueceu completamente, tá dando um monte de descontos. Então se tu já vem namorando as lindas roupas da Insider, como essa tech t-shirt, confortável, se passa no próprio corpo, mantém a temperatura controlada do corpo, é muito agradável de usar e não desbota, esse é o momento certinho. Se tu ficou interessado, clica no link que tá aqui na descrição e colocando o cupom CHESS15, tu vai ganhar 15% de desconto, um desconto muito especial somente para os inscritos do canal. Então não fica de fora dessa, porque é tudo por tempo limitado. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o fortíssimo Mestre Feed Diogo Duarte, 2.300 mais contra Henrique Costa Mecking, o Mequinho, e o Diogo começa com ele mesmo. Equatrino favorito de Bob Fish, e tá lá. O Mequinho vai colocar a siciliana dele em campo, ele jogou aqui a Sveshnikov com E5, tudo dentro das teorias. O Diogo agora ameaça cavalo D6, o Mequinho segura, e eles entram nesse plano aqui, ó, onde o Mequinho expande no flanco da dama, ameaça um garfeto, é tudo teórico. Agora, cavalo D5, as brancas começam a pressionar em F6 e surge uma troca muito normal aqui. Depois de segurar a linha F6, olha lá, pá, toma por aqui, toma por ali, e nesse momento o Diogo joga C4. Aqui, o lance mais jogado nessa posição é o lance C3, mandando esse cavalo para E3, mas não, o Diogo joga outra linha que também é muito teórica, mais agressiva, que é o lance C4, pressionando em B5. O Mequinho fechou tudo. Agora, surge essa pressão no peãozinho de B4, o Mequinho segurou com torre B8, e agora o Mequinho prepara o roque dele. O Diogo vai preparar o roque também, protegendo os reis. E observem que o Mequinho jogou bispo G5, que é outra ideia também comum nesse tipo de estrutura, preparando F5, ganhando espaço no flanco do rei. Bom, esse plano vai acontecer, o Mequinho jogou o F5, agora o Diogo segura no centro, A5, tenta alguma coisa pelo flanco da dama, e depois de dama D3 o Mequinho fecha completamente aqui o flanco do rei. Esse lance pode trazer algumas ideias de ataque no futuro. Por exemplo, preparar uma avalanche de peões aqui pra cima do rei das brancas. Como vocês sabem, o Mequinho é um jogador extremamente agressivo, mas o Diogo Duarte cria contra-jogo no flanco da dama com A3. E agora, meu guri? Bom, o Mequinho tomou. Nesse momento foi jogado então bispo em A6. Agora, torre D1, dama D7 é que é um momento importante. Por quê? Observem que o peão de D6 é um alvo aqui na posição das pretas, muito comum nesse tipo de estrutura. E o Diogo vai botar uma pressão terrível no ponto de D6. Ele volta o cavalo para manobrar esse cavalo para B5. O primeiro lance que começa a pressionar em D6. O Mequinho vai começar uma sessão defensiva a partir desse momento. É uma posição completamente equilibrada. Foi jogada aqui bispo em E7. Agora, o Diogo volta essa torre com a ideia de dobrar na coluna dele. Olha lá, pressão máxima no peãozinho de D6. As duas torres e o cavalo. O Mequinho segura na ponta dos dedos, também defendendo com a pressão, com a máxima quantidade de peças que ele pode. E nesse momento foi jogado então H3, dá um respiro por aqui, e o Mequinho joga H5, que parece um lance estranho, mas é o número 1 do Stockfish. Ele vai dar um pouco mais de espaço, ele vai botar o rei em H6 mais pra frente, que inacreditavelmente é uma casa segura pro rei, tira o rei de qualquer tema de exposição. E agora o Diogo, ele começa a preparar o famoso canhão de Alekhine, onde ele coloca as duas torres na frente da dama, olha lá. Isso aqui vira um caos, porque a pressão fica incrivelmente alta no peão de D6, só que esse lance, que parece super lógico, permite um e apenas um
contra-jogo para as pretas aqui, um tema tático, que é, como eu falei na introdução do vídeo, uma característica muito marcante no xadrez do Mequinho, e ele, como a gente viu nesse torneio, não deixou passar o tema tático, ele jogou o lance A4, o melhor e único lance nessa posição que dá uma vantagem para as pretas. O tema é que se tu tomar em A4, tu leva bispo toma C4, e aqui desmorona a posição das brancas. Já é uma posição complexa de jogar, uma oportunidadezinha. O Diogo jogou o lance cavalo em A3, que é um lance bem lógico, segura C4 contra essa tomada aqui, o peão de C4 não tá caindo. O Mequinho joga rei H6, olha lá, mandou o rei para essa casa mais segura, e depois de torre D3, que é outro lance, parece super lógico, porque começa de novo essa pressão no peão de D6 aqui. Mais uma vez existe um golpe tático, e mais uma vez a gente observou que o Mequinho não deixou passar e mandou a segunda bomba dessa partida, que é o lance bispo toma C4. Que drama! Bom, tomou aqui, a ideia é que depois que tu retoma o bispo, o Mequinho toma o cavalo em B5, que era o cavalo que estava sendo defendido pelo peão de C4, e chegamos nessa posição onde o Mequinho tem um peão a mais. Agora, vai iniciar a partir desse momento as técnicas de final. Por quê? O Mequinho tem que simplificar agora essa posição, ele vai buscar isso com todas as forças nos próximos lances. Veja, simplificação de material para converter para um final onde ele tem vantagem. Nesse momento foi jogado então, cavalo toma D6, um lance bem para cima do Diogo. Ele olha um tema tático da torre caindo solta aqui na casa de B5, porque se vem essas trocas ele pode trocar aqui, mas mais uma vez o Mequinho estava de olho nesse tema tático e ele tira a torre da casa solta com cheque. Quando o rei sai, ele toma em D6 e sim, nesse momento o Mequinho ganha uma peça. O número de peões é o mesmo, agora tem que simplificar essa posição e vai entrar em um final extremamente complexo, como vocês vão ver. O Diogo jogou torre D5, agora torre B4, o Mequinho vai reagrupando as peças, pressão no cavalo, o cavalo vem para D4, que é um lance muito bom, fica de olho no bispo e interrompe também o contato entre as torres, e nessa posição o Mequinho, o Diogo volta o bispo para D1 e dama E7 trazendo a dama para a partida, dama D3 e agora bispo em C7 com a primeira ideia de simplificação, trocar um parzinho de torres. O Diogo pegou essa troca, agora passou aqui a dama para C3, tocando essa torrinha, e nesse momento bispo A5, que é outro tema tático que surge nessa posição. O Mequinho fica de olho na dama e na torre na diagonal. O Diogo jogou o lance dama C5 e aqui o Mequinho tem mais uma opção de tentar converter para um final e ele acerta de novo. Torre B5, olha lá, toca a dama, toca a torre em D2. A única forma das brancas não perderem mais material aqui é realmente entrar no final. O Diogo, ele toma a torre, desvia o cavalo, toma a dama e tá lá. Chegamos nesse final onde o Mequinho tem uma peça a mais, mas mesmo número de peões e todos os peões estão no flanco do rei. Então não é tão simples isso daqui, por quê? A ideia para as brancas é que se tu trocar todos os peões, a posição empata. É isso que o Diogo começa a fazer. Ele joga o lance G3, já buscando algumas simplificações. E aqui, vejam a técnica inacreditável que surge agora. O Mequinho manda o cavalo para cima, toca o bispeto, o bispo é defendido em F3, toma em G3, agora isolando o peão de E4, que é o primeiro tema dessa partida, ele isola o peão e manda agora o lance H4, que parece que está simplificando muito, mas tudo isso aqui é extremamente refinado. Fica de olho. Rei G2, agora manda o cavalo para B5, parece que ele quer saltar para casa de D4 para pressionar o bispo, mas não. O Mequinho quer saltar para D6 e incomodar o peão isolado que ele criou. É uma técnica realmente muito fina. Bispo D1 foi jogado, agora cavalo em D6, pressionando em E4, o bispo volta para defesa e a melhoria dos reis. Rei G5, o rei tá indo para cima. Nesse momento foi jogado rei H2, o Diogo fica parado, bispo em A5, melhorando a única peça que ainda não estava jogando, agora o bispo vem para a partida e depois de rei G2 o Mequinho toma em G3, que parece, Rafael, meu guri, tá simplificando demais, mas olha como tudo tá dentro da técnica. Ele toma em G3, bispo E1, afastando o rei quando o rei volta, rei F4, e agora? Como defender o peão de E4? As brancas aqui estão praticamente em zug, por quê? Tu não tem lances de rei, porque senão cai o bispo, se o bispo sai, cai o peão de E4, e tu não pode avançar o peão, porque o Mequinho segurou essa casa, então tudo deu muito certo. E agora, depois que o Diogo manda o lance bispo D1, cai o peão de E4. Outra técnica importante surge a partir daqui. Por quê? O Mequinho vai avançar o máximo que ele pode o peão de E e depois ele não vai tentar ganhar o final com esse peão passado. Não.
ele vem atrás do peão de H3. Olha como seguiu a partida. Bispo C2, tocando o cavalo, agora G5 avançando. Passou esse bispeto para 4. Bispo em B4, agora reagrupando o bispo de novo. O Mequinho vai trazendo as peças para o jogo, começa a avançar o peão. Melhora a posição do cavalo, manda esse bispo para casa de H4, segurando aqui tudo sólido. E depois de rei E2, botando o rei na frente do peão que está avançando, o Mequinho vai fazer o seguinte setup. Ele vai trazer o bispo para defender esse peão, deixando o rei e o cavalo livres. Para quê? Para pegar o peão de H3 e deixar 2 passados. E só a partir daí que ele vai tentar promover a dama. Vejam como segue este final. Foi jogado então, bispo em G4. Agora, mandou o bispo para F2 segurando E3. E nesse momento o Mequinho já vem atrás do peãozinho de H3 e aqui já cai o peão. Técnica absolutamente impecável. E nessa posição, aqui com a ameaça forçada, né, de cair o peão de H3, o mestre feed fortíssimo do nosso Brasil, Diogo Duarte, abandona esta partida. Sim, o gênio brasileiro está em ação. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas está o gênio brasileiro Henrique Mecking, o Mequinho contra Fábio Trombini. E o Mequinho começa esta peleia inesquecível com ele mesmo lá. D4, sólido, feito uma rocha grobeira. Agora, vai enfrentar aqui um gambito da dama. E o Mequinho entra nessa variante super clássica tomando em D5. E aqui existem 2 planos muito famosos para as brancas. O ataque das minorias pelo flanco da dama, jogando esses 2 peões contra os 3 aqui das pretas. Por isso, ataque das minorias. E uma ideia muito comum é, em algum momento, tomar esse peãozinho aqui em C6 e passar o meio jogo e o final pressionando o peão atrasado em C6. E outro plano muito clássico, foi muito utilizado pelo Kasparov, era a ideia de F3 e E4, no momento certo, jogando não pelos flancos, mas pelo centro. Qual dos 2 planos o Mequinho vai escolher? Fica de olho. Nesse início, os 2 jogadores vão botando as peças em jogo. A desenvolver. Sem muitos problemas, mantém o bispeto, dama C2. O Mequinho faz o roque também. Finalizando agora o desenvolvimento das brancas. As pretas ainda tem que desenvolver o bispo de C8. Por isso que o Fábio jogou aqui o lance cavalo F8. Ela já abriu a diagonal para o bispeto. E o Mequinho finaliza a abertura e pá, define o plano. Ele vai no plano do Kasparov, preparando a ideia de F3 e E4, jogando pelo centro, que é super agudo. Bom, foi jogado então A6. O Mequinho joga o E4, que estava planejado. Trocaram aqui em E4 e agora o lance cavalo G4. E muito cuidado, porque esse lance, o Fábio propõe a troca dos bispos e fica de olho em um tema tático, um duplo que surge aqui na casa de E3. O Mequinho vai defender. Primeiro, pegou a troca e jogou o lance dama D2, saindo do tema do tático. Bom, foi jogado então o bispo E6, finalizando o desenvolvimento. Agora, o Mequinho expulsa esse cavalo que está em cima da cabeça do rei e joga o lance E5. E muito cuidado, esse lance não só incomoda o cavalo, como... Opa! Abre o bispo de casas claras, terrível na diagonal. Dá também uma casa importante aqui no centro. Nesse momento foi jogado então cavalo D5. O Mequinho pegou essa troca e jogou o lance cavalo F4, que é mais uma peça que já começa a ir para cima do rei das pretas. Olha lá. Toca o bispeto e fica de olho nessa casa de H5, no ponto de G7, uns temas táticos podem surgir por ali. Nesse momento foi jogado então bispo E6, voltando o bispeto e dama F2. O Mequinho fica de olho nesse peãozinho atrasado, que é o ponto de D4, onde as pretas podem tentar buscar contra-jogo. O Fábio já foi direto, trouxe a torre para pressionar em D4, agora B3 foi jogado e dama D7, já ameaçando ganhar esse peão um pouco atrasado aqui da posição das brancas. O Mequinho, mais uma vez, mostra essa característica tática que ele tem e defende desse jeito. Olha lá, ele jogou torre de AD1. Uma defesa indireta para o peão de D4. O Fábio não tomou, claro, um peão envenenadíssimo. Ele jogou o lance bispo F5. Rafael Belgrim, mas por que que não toma aqui, olha lá? Força ainda a troca das damas. Muito cuidado, aqui tu perde a dama. Porque tem bispo H7 cheque, olha lá. Cai a dama no meio do tabuleiro, vai tudo por água abaixo. Então o Fábio desviou dessa bala, jogou o lance bispo F5, propondo mais simplificações, e o Mequinho aqui joga o lance rei H2, mantendo a tensão. O Fábio pegou essa troca, e muito cuidado, agora a torre passa pela terceira fileira, pode vir para casa de G3, combinado com o lance como cavalo H5, é super incômodo isso aqui. O Mequinho está preparando algumas coisas. Cavalo E6 foi jogado propondo as trocas, recusou segurando a tensão, cavalo H5, dama em E7, e nesse momento começa essa pressão de novo no ponto de D4. O Mequinho, ele joga torre G3, que é mais um lance completamente tático. Observe que
parece que ele tá dando o peão central. Mas aqui o Fábio jogou torre F8. Rafael, meu guri, mas por que que não tomou aqui? Bom, se tu tomar de cavalo, tu perde G7, porque o cavalo é o defensor dessa casa importante. E se tomar de torre, tem o tema do desvio, porque eu jogo cavalo, toma G7. E aqui desmorona tudo. Olha, se tomar, cai a torre em D4. E vantagem decisiva aqui para as brancas. O Fábio desviou dessa bala, muita tática. Passou a torre para F8. E agora o Mequinho lança outra bombinha. Olha lá, dama E3. Extremamente agressivo. Ameaçando agora tomar aqui em H6. E a posição das pretas já é muito, muito difícil de jogar. O Fábio, ele saiu do tema de dama por H6 com o rei H8. E o Mequinho joga aqui outro lance terrível, tático, de ataque, característico do gênio brasileiro. Ele jogou torre F6. Este lance exclama 1 milhão. Porque agora ele ameaça torre por H6, vários temas de mate e não tem mais como defender. O Fábio tentou a última cartada, que foi cavalo por D4, mas agora o Mequinho joga torre toma H6 e aqui Fábio Trombini abandona esta peleia que mais uma vez traz essa característica do Mequinho, tática e ataque. Observe que aqui não tem mais jeito. Se tu tomar a torre é mate, porque a torre em G3 segura a coluna G, e se tirar o rei é matoso também, porque toma direto. Matas com tomates e a partida acaba. Gênio, gênio, gênio. E tá no ar a precisão dessas batalhas inesquecíveis. Na primeira partida que a gente mostrou, o Mequinho contra o mestre feed Diogo Duarte, o Mequinho fez próximo de 92% de pressão numa partida extremamente longa, tá claríssimo. Jogou como uma verdadeira engine brasileira. E na segunda partida contra o Fábio, o Mequinho fez aqui 90,3% de precisão contra 74,8%. Uma partida legítima de ataque, com dois lances brilhantes. O primeiro tá na tela, torre F6, e o segundo que arrebata a partida, torre toma H6. Se tu gostou das partidas do Mequinho, não esquece, dá aquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.